E chegou a hora de falar sobre sabático. Por que esse negócio de dar uma parada na carreira tem sido cada vez mais comum? Nosso convidado de hoje colocou o pé no freio quando a sua vida profissional estava no auge. Mas antes da gente começar esse bate-papo, nós vamos acompanhar uma reportagem do Matheus Meirelles sobre esse assunto. Você sabe de onde surgiu o período sabático? O costume tem relação com a palavra judaica Shabá, que significa repousar, dar um tempo, parar. Os judeus, aliás, tiram o sábado para descansar. Sábado, Shabá, sabático. De modo geral, é um período em que a pessoa tira para descansar, se reciclar e promover atividades que não cabem na rotina. Mas será que as pessoas têm interesse e sabem como usufruí-lo? Eu fui para a rua para descobrir. O diretor de empresas, Dino Schwingel, destacou as possibilidades que o motivariam a abandonar a rotina. Conhecer novas culturas, aproveitar talvez para incluir alguma evolução acadêmica, algum curso. Isso seria legal de fazer num período sabático, além, claro, de descansar um pouco. Já o engenheiro Beroaldo Messias já tirou um período sabático e viajou para a Suíça. Para ele, todos deveriam ter essa experiência. Eu acho que todos deveriam fazer um período sabático dentro da possibilidade. Inclusive, eu acho que o brasileiro ele tira poucas férias. O brasileiro tem que tirar mais férias, tem que viajar mais, só que a economia tem que estar consertada para poder fazer isso. Mas existe o mito de que o período sabático tem a ver com férias, com largar tudo, e não é bem assim. Recentemente, o cantor Thiago York ressurgiu depois de mais de um ano de hiato e logo com o lançamento surpresa do novo disco Reconstrução. Sugestivo, né? E confiou sua primeira vez no rastro de um pai que não via. O queridinho britânico Ed Sheeran também foi outro artista badalado que abriu mão do sucesso no momento mais importante da carreira para se reciclar. No caso dele, o objetivo de se livrar do uso de drogas foi determinante para o intervalo. No Brasil, também temos casos recentes. A atriz Camila Pitanga pediu um tempo para a Globo e ficou afastada das telinhas depois de presenciar a morte do colega Domingos Montanher durante as gravações de Velho Chico. Ela aproveitou o período para se reaproximar da família e da própria casa. E para quem pensa que no jornalismo não há espaço para reavaliações profissionais, tem o caso do apresentador Evaristo Costa, que deixou a bancada do Jornal Hoje para passar um período sabático. Nesse intervalo, o paulista foi morar na Inglaterra e acabou se tornando um digital influencer. Para Sérgio Lopes, especialista em liderança, toda pausa necessita de uma programação. Quais são os objetivos do período sabático que você se propõe a fazer? Porque além do investimento, normalmente bastante alto, implica em você reconhecer quais são as competências que você precisa desenvolver, fazer uma análise crítica muito precisa dos resultados que você tem obtido nos últimos anos da sua carreira, definir exatamente qual é o seu propósito para esses novos tempos pós-sabático. Sérgio Lopes lembra que fez um período sabático de 6 meses, que envolveu a aproximação familiar, o aprofundamento no entendimento da carreira e a criação de um modelo diferente de gestão baseado na experiência. Fabrício Sage, Master Coach há 9 anos e especialista em carreiras e negócios, destaca possíveis desvantagens que podem surgir no retorno da pausa. Alguns perigos que podem acontecer, e é legal você estar ciente sobre isso, é sobre a sua recolocação no mercado. Então é necessário você ter clareza sobre o seu plano financeiro. É legal ter um colchão para suportar essas questões. Você é muito mais ouvido pelos entrevistadores de RH. Eles querem muito saber sobre as suas experiências, como que você viu o mundo, como você passou a ver o mundo após essa experiência. Fabrício Sage ressalta também a necessidade de um propósito para o sabático. A realidade é que, como uma partida de futebol, um programa de rádio, televisão ou internet ou qualquer outra coisa, a vida e a rotina acabam exigindo um intervalo. Muito bem explicado pelo Matheus o que é o sabático. A gente vai falar sobre esse assunto porque está aqui com a gente o jornalista Patrick Santos, que lança o livro 45 do Primeiro Tempo, o que o sabático me ensinou sobre propósito de vida e carreira, lançamento que vai acontecer na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, em São Paulo, a partir das 18h30, o famoso 6h30.
Ô, Patricão, seja bem-vindo. Eu acho que eu nunca te entrevistei, já fizemos entrevistas juntos, mas eu nunca te entrevistei. Bom dia. Bom dia, Aros. Bom dia a todos os amigos, colegas aqui da Jovem Pan, do Morning Show, programa que eu tenho um carinho gigantesco, enfim. Tô entre amigos aqui, né? Sem dúvida. Pra falar de um assunto... Um assunto maravilhoso, não é, Patrick? Todos nós queremos ter o nosso sabático em algum momento da vida. E para quem não sabe, o Patrick, estava na abertura, eu falei, né, executivo, etc. Patrick, além da vida dele atrás do microfone, enfim, comandando programas aqui na rádio, Patrick trabalhou aqui por mais 20, quantos? 24 anos, 3 meses e 17 dias. 3 meses e 17 dias, foi gerente de jornalismo, enfim, participou da criação de vários programas aqui na rádio, etc. E eu fico, desde que você contou para mim que ia parar, né, fazer essa parada, enfim, corrigir a rota, eu fiquei pensando muito no que eu escuto quando eu participo desses eventos, sobretudo com empresas de tecnologia, e estou assistindo lá aos pitches das startups e aquela coisa toda, e escuto uma frase que é assim: hoje não se permite parar. Quando a gente está falando sobre qualificação, sobre o profissional que quer se atualizar e que quer crescer e que quer voar, eles dizem assim, não dá para parar. Hoje você tem que fazer tudo junto ao mesmo tempo agora, porque senão o mundo te engole. A velocidade do mundo te engole, porque o fluxo de informações e etc. E aí você, na contramão disso que tem sido pregado, resolve fazer essa parada e diz assim, bom, esse é o momento que eu preciso para mim. Como é que é essa escolha em um momento em que tudo é tão rápido, você resolve desacelerar? Qual que é a importância disso? É total. Eu acho que a importância é total. Até porque se você for nesse ritmo, como você disse, e imagino, porque a demanda, né, a exigência hoje profissional é gigantesca. Cada vez maior. Cada vez maior, enfim. Mas se você não tomar um cuidado de se olhar também, você acaba sendo engolido, né? É muito legal, principalmente quando você é jovem, você vai abraçando. Enfim, hoje eu estou com 45 anos, eu tive uma vivência, trabalhei durante muito tempo, 12, 14 horas, é muito legal. Mas tem uma hora que você precisa se olhar, porque senão você é engolido. E aí vem pequenos problemas de saúde, estresse, que hoje é uma coisa muito comum nas carreiras, enfim, nessa dinâmica da vida. Então, no meu caso, e isso eu conto no livro, Aros, eu senti a necessidade que eu precisava dar uma parada, né? Por quê? Primeiro, uma carreira muito bem sucedida, acho, aqui dentro, né? Passando por todas as editorias, por todos os programas, ajudando na criação. Tive uma história aqui dentro. Então tá tudo ótimo. A questão não é o lado profissional. Tá entregue, né? Tá entregue e faz parte. Poxa, vibro com o que eu faço, com o que eu fazia até há pouco tempo. Mas eu senti essa necessidade de olhar um pouco para outras potencialidades que muita gente, às vezes, a gente não percebe que a gente tem, né? E nos últimos 2 anos, pelo menos, eu vinha sentindo um pouco meu processo criativo indo embora. Afogado no meio. Um pouco na própria rotina. Eu precisava pensar mais, eu precisava oxigenar mais. E aí você é engolido pelaquela rotina, porque você demanda, bom, vocês sabem, vocês estão aqui diariamente, e não é aqui, não é só na PAN, enfim, em todas as empresas. Então eu senti um pouco essa necessidade de parar, e esse intervalo, isso estava dentro de mim, eu precisava fazer essa parada, porque ela te oxigena, ela pode me trazer um outro olhar sobre as coisas. Mas, Patrick, é bonito, mas aí você começou a fazer conta, porque é só nisso que eu penso nos Eu boletos. tava pensando exatamente, os boletos não param de chegar, Patrick. Sabático não é coisa de gente rica? Não, aí que tá o grande mito. Você viu, Ed Sheeran, quanto custa sabático? um ano Fácil. Matheus Thiago buscou Ioi. exemplos propícios ali. Ué. Bom, eu vou... Explica essa porque matemática. assim, tem muito mito que sabático você precisa atravessar o mundo, ir pra Tailândia, pra Índia, enfim, escolhe o país. Nada contra. Nada, você pode. Aí você pode me perguntar, mas pra onde você foi? Saiu de Perdizes e foi pra Barra Funda. Eu priorizei ficar em São Paulo. É isso. A viagem que eu fiz, e isso que eu acho que é o que eu precisava, a viagem foi interna. Era essa parada para refletir. Acho que eu lembro, Patrick, de um relato seu em alguma rede social, falando que quando você desceu no seu bairro e teve aquele olhar com mais tempo para olhar as coisas que aconteciam, para olhar as pessoas com mais calma, você viu que ali tinha muita história para contar, né? É isso, porque a gente idealiza, né? A gente acha que tem que atravessar o mundo, exatamente por essas grandes figuras aí, mostramos Hollywood. Patrick, seu nome tá no SPC?
Não tá, mas agora eu vou responder a sua pergunta. Eu vou responder a sua pergunta. É claro que você precisa ter um planejamento mínimo. Mas no meu caso, é isso que eu conto o meu caso. Cada um faz o sabático tem a sua história, parada da maneira que quiser. Eu reduzi meus custos consideravelmente. Metade. Pelo menos metade do que eu gastava, eu reduzi. Vendi meu carro. Então, eu transporte público, quando eu preciso metrô, Uber, bicicleta, enfim, eu não tenho esse problema. E fiz, claro, um planejamento, não foi da noite para o dia, né? Eu quis dar essa parada. Então, fiz um planejamento durante um tempo para que eu pudesse atravessar, né? Agora, se eu talvez tivesse escolhido fazer atravessar o mundo, ir para algum lugar exótico, ou mesmo estudar, talvez, ficar um ano fora, em Londres, como o Evaristo, que a gente acabou de ver na matéria, optou, aí os custos seriam outros, cada um faz a sua. O que eu acho fundamental, e é isso que eu acho que é importante, eu conto isso no livro, é o autoconhecimento, é a hora de você olhar um pouco para si, buscar todas essas potencialidades que às vezes a gente se perde ali na tua rotina. Patrick, o seu livro ele tem um título que eu achei muito provocativo, né? Que é 45 do primeiro tempo. A gente geralmente fala em 45 do segundo tempo, né? Essa expressão. É verdade. Eu queria uma explicação sua para esse título e também para uma curiosidade aí para o ouvinte que ainda não teve contato com o livro, até porque o lançamento é hoje, né? Ele é dividido em 2 partes. Perfeito. E eu queria que você explicasse aí esse método pro nosso ouvinte. Legal. Bom, vamos lá. Primeiro falando do 45. Tem 2 questões aí que estão ligadas diretamente ao título. Primeiro que eu tenho 45 anos. 45 anos. Então tem essa referência. Já. Tem essa referência. E a metáfora do futebol, né? 45 do primeiro tempo, porque de certa maneira o futebol é um fio condutor do livro, né? E de que maneira ele é um fio condutor? Porque eu, por exemplo, gosto muito de futebol, né? Então quando você está assistindo ali a partida, você tem 2 times duelando, né? Estão ali brigando pela bola, disputando e tal. Seu time pode estar jogando bem, mas a bola bate na trave, o goleiro pega, o zagueiro tira, a bola não entra, né? Ou você pode estar jogando mal, por exemplo, e toma um gol. Mas aí tem uma coisa que pode mudar o resultado da partida. O intervalo, né? O intervalo você desce pro vestiário, conversa com o treinador, combina outras jogadas com os companheiros de equipe e dá uma hidratada e volta pro gramado. E na vida, de alguma maneira, é a mesma coisa. Quando você consegue dar uma refletida, você pode voltar com mais força ou desenvolver outros projetos que estavam parados, que você não descobria. Então, por isso que eu falo do primeiro tempo, né? É um fio condutor do futebol que não tem nada, o livro não tem nada a ver com futebol, tá? É só uma Patrick, mesmo. Ainda fazendo essa relação com o futebol, eu te conheço bem, né? Digamos que você não é um dos torcedores mais otimistas, né? Com relação ao seu time, o nosso time, né? O Corinthians, a gente participa de alguns grupos aí. Com relação ao seu sabático perigo também. Isso, tá no mesmo grupo que o Vini. Isso é nocivo. Sai, Patrick, Com relação ao período sabático, foi um Patrick totalmente otimista ou tinha algum receio também, algum medo de não dar alguma coisa certa? Ah, claro, você tem. Na verdade, eu costumo dizer que é um salto na vulnerabilidade. Então, fala assim desse primeiro dia, porque aqui a gente fez essa pergunta, tem um monte de gente mandando no Twitter, aquele sabático, vou ficar vendo série, vou ficar comendo tudo que eu quiser. Mas como que é o primeiro dia? Tipo, o que você tem para fazer hoje? O que você quiser. Você programou o despertador nesse primeiro dia? Foi a primeira coisa, o Tuti vai me ligar na segunda. Com alguma pergunta, alguma coisa? Patrick, você programou o despertador nesse primeiro dia? Como é que foi? Mas o corpo é natural, né? Eu acordei cedo, porque logo pela manhã estava aqui no jornal, enfim. Então eu acordava super cedo. A primeira semana de adaptação é difícil, né? Porque o teu corpo está condicionado, a tua mente está condicionada a tua rotina até há pouco tempo, né? Então... Ver todos os jornais, a sensação de ter que estar em cima do lanche. Isso. Mas depois com o tempo você vai, aí sim, você consegue... Fui fazer algumas viagens mais curtas, de fim de semana, ou no máximo uma semana. Então, aos poucos, a coisa foi ficando mais solta. Comecei a ler, né? Que eu tinha muitos livros, adoro, devoro, gosto muito de leitura, então aproveitei para ler, para retomar Patrick, eu ia te perguntar sobre isso. Você tem alguma leitura assim de alto impacto, o que você reputa como de alto impacto desse período para recomendar para o ouvinte? As últimas lições do Harari, eu acho que é fantástico, que ele conta um pouco
essa transformação desse mundo que a gente está vivendo, né? Eu acho que é As 21 Lições do Século XXI. É um livro fantástico, assim, que ele traz de forma muito resumida, mas extremamente contemporânea, tudo que está acontecendo, essas transformações, né? E tem muita coisa de literatura, Minotauro, enfim, eu li muita coisa, cara, muita coisa. Eu consumo demais livro, enfim. E falando em livro, não sei se alguém vai fazer uma pergunta, mas eu acho que é muito interessante falar, porque eu não tinha ideia de escrever o livro. É isso que eu ia falar. Em que momento você decidiu? Durante é isso que eu falo, né? Quando você abre espaço... Mas o que foi determinante para você dizer quero colocar no papel? Eu estava num trabalho também de mentoria, de carreira, né? Com uma pessoa, com a Janaína, e tinha muito texto, né? Eu ia fazendo muito texto, escrever. A escrita tem um poder muito forte, né? E durante esse processo, essa troca, ela viu um potencial de transformar essas histórias em livro, né? Patrick, tem algum cuidado específico para não transformar isso num manual muito simples para uma situação muito complexa? Perfeito, acho que é muito interessante a pergunta, porque isso eu desmistifico no livro, porque assim, eu fujo muito de 5 fórmulas para você parar, as 5 fórmulas para você ser feliz num sabático, não tem nada disso. Não tem nada disso. Aliás, é o tipo da literatura que eu não gosto, essa autoajuda barata, eu fujo disso. O que o meu livro traz? A minha história. Eu conto a minha história. Não vou trazer ali fórmula, porque o que pode ser bom para você pode ser ruim para o outro. Da forma como você vê algumas coisas pode ser diferente para o outro. Você pode se ler na minha história, de alguma maneira, né? Mas eu procurei fugir, eu não trago as dicas, as saídas, o caminho. Não, eu conto um pouco a minha história. Eu acho que isso é importante. Você tem que ser verdadeiro. Não adianta você querer trazer